Bom, quinta-feira é dia de homenagearmos um país aqui no Manhã Gazeta, né? Você já está acostumado com isso. Hoje vamos conhecer a cultura, as tradições, os pontos turísticos de um dos países mais visitados do mundo. Você sabia disso? É o Estado de Israel. Eu recebo o Ricardo, agora eu vou me complicar com o sobrenome, vocês me desculpam, mas eu preciso de um pouco mais de tempo para ler. Ricardo Berkinstat, falei certo? Perfeito. Saiu? Ah, Saiu. que bom. Ele é vice-presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Você me perdoe, tá? Pela gafe. E também o Marcelo Cecensky. Perfeito. Ah, que bom, acertei. Assessor executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Muito bom dia pra vocês. É que eu também não tenho um nome muito fácil, eu tô acostumada com o pessoal também se enganando com o meu Tapia, sai tapias, sai tudo que você pode, tapas, sai tudo que você pode imaginar. Bonito do Brasil, né? Não Você é legal? Tanta gente, tantas pessoas, tantas culturas juntas. Essa miscigenação, essa mistura, isso é muito legal mesmo, Esse né? é o Brasil. É verdade, essa mistura Caleidoscópio boa cultural. demais, é verdade. Agora, falando em cultura, em riqueza de cultura, Israel realmente é um dos países... podemos dizer que um dos mais fascinantes do mundo, né? Não só pela história, mas pelo que o país e o seu povo representam para a história do mundo, né? E de todo o nascimento de todas as culturas e praticamente todas as civilizações, as grandes civilizações, né? E vocês acabaram de passar por um momento muito festivo, né? Do povo da cultura de vocês, que foi o Ano Novo Judaico. Isso, nós passamos agora no final da semana passada pelo Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, onde nós começamos uma nova era, um novo ciclo. É uma data muito bonita, muito importante no nosso calendário. É quando a gente acredita que Deus vai escrever o que vai acontecer com você no próximo ano. Então é um momento que nós nos recolhemos das sinagogas, jantamos em família, desejamos coisas boas e rezamos muito a Deus para que nos perdoe pelos erros do passado e que possamos ter um ano bom e doce. E é um momento mais de reflexão, onde vocês fazem como se fosse não sei se é esse o termo, mas um retiro, uma parte em que vocês se comunicam mais com Deus, ou é uma época mais festiva, vocês fazem mais festas? Como é que vocês passam por esse período? Nós temos duas datas muito importantes agora juntas, né? Que é o Ano Novo que passou e o Dia do Perdão, que começa amanhã à noite, o Yom Kippur. O Ano Novo Judaico, nós começamos com um jantar em família, um jantar super simbólico, alegre, festivo, onde as pessoas acreditam que nesse dia a tua alegria vai emanar para o resto do ano. E vamos à sinagoga. Na sinagoga nós fazemos sim aí uma reflexão, nós fazemos orações, ouvimos o shofar, que é um chifre de carneiro que é tocado, e esse som ele é muito agudo, ele nos chama a introspecção, a reflexão. E é o momento que nós falamos com Deus muito próximo. Tem uma historinha que conta que num reinado, o público, o povo tem muita dificuldade em chegar até o rei. Mas nessa época do ano, o rei está no campo, ele está mais acessível. É uma metáfora para dizer que Deus está mais próximo, que nós podemos pedir, nós podemos conversar com o nosso pai, nosso rei, que é Deus, e pedir para ele está nos ouvindo nesse momento. Fechando um ciclo e começando um novo ciclo. Exatamente. Uma nova etapa. Exatamente. E vocês estão no ano de 5.772, né? Desde a criação do homem, segundo a Bíblia, o Velho Testamento. Certo. Agora, eu imagino que em Israel, nessa época também devam acontecer várias celebrações importantes, né? Sim, com certeza. Quais são as festas ou as coisas mais importantes que acontecem nas cidades por lá? É a mesma coisa, né? A maioria dos judeus, tanto em Israel quanto no Brasil, quanto no resto do mundo... A forma de comemoração é a mesma? A comemoração é similar, exatamente. Mas na Cidade Velha, eu estava até dando uma pesquisada que eu achei muito interessante, porque existem, enfim, lugares incríveis para conhecer por lá, né? Eu confesso que, infelizmente, ainda não conheço. Tem que ir. Pessoalmente. Precisa ir. Mas pela internet a gente consegue dar uma boa viajada, né? Pelo mundo, né? É muito interessante, a gente consegue buscar essas informações. Diz que na Cidade Velha existe uma celebração, uma encenação, como se fosse um teatro da Idade Média. Isso deve ser interessantíssimo, né? Da gente assistir no próprio cenário, onde muita coisa aconteceu, né? Regiane, pra você ter uma ideia, Israel é um país do tamanho do estado de Sergipe. Ele é bem pequenininho. Tem 7 milhões e meio de habitantes e Jerusalém é a capital das 3 religiões monoteístas, né? Jerusalém é a cidade sagrada, a cidade santa para todos os povos. E dentro de Jerusalém você tem a Cidade Velha, que é 1 quilômetro quadrado. Nesse 1 quilômetro quadrado convivem árabes, judeus e cristãos. É dividido em 4 bairros. Você tem o bairro árabe, que é o maior, o bairro armênio, o bairro judaico e o bairro cristão.
Então você ouve desde o muazzin, que é o que chama para rezas muçulmanas, chamando, o judeu indo para o Muro das Lamentações, os cristãos fazendo suas procissões, Via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro. Em 1 quilômetro quadrado você vê uma diversidade de religiões, de culturas, de povos, que é única. Isso é só em Israel que consegue se ver. E com a liberdade de religião para todos. Todos podem professar a sua fé. Da forma como, exatamente. Como a sua religião diz, né? Então, nessa época do ano, a cidade está muito bonita, a temperatura, o céu é lindíssimo, o céu azul. E a gente vê as pessoas comemorando, se desejando, comendo coisas doces, para que a gente tenha um ano doce. E respeitando o Ramadã, que passou há pouco tempo, né, da religião muçulmana. No Natal tem as procissões e as comemorações do Natal. Ou seja, é uma coisa fantástica. E é muito interessante, conversando com as pessoas que conhecem, né, a cidade ali, Jerusalém, Tel Aviv e tudo mais, elas se surpreendem quando chegam lá, né? Porque muitas vezes a gente fica com essa imagem de que só vai ficar conhecendo coisas antigas, aquela parte histórica, e fica com essa imagem na cabeça. E chegando lá, dá de cara com a cidade nova, que é uma cidade vibrante, cosmopolita. Tem também o corre-corre que a gente tem aqui nos grandes centros, aqui no Brasil, que a gente já está acostumado. Fala um pouco sobre isso. Tel Aviv é uma cidade muito moderna, né? Tem esse contraste bem grande com Jerusalém. Mas que nem dá para ver nas imagens, assim, o país, Israel, é tão pequenininho, mas ao mesmo tempo você vê, tem deserto, tem montanha, tem verde, tem neve. Tinha praia ali, eu estava vendo. Tem praias. Isso é bem curioso também, bem característico de Israel. Eu costumo contar uma história, uma das vezes que eu estive em Israel, que eu consegui mergulhar com golfinhos um dia no sul de Israel. E no dia seguinte eu estava esquiando com amigos no Monte Hermon, no total norte de Israel. Que máximo, né? Sei lá, 600 quilômetros de distância, um pouco menos. Quer dizer, tão pequenininho com essa diversidade enorme de situações e de coisas para fazer, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente é tão grande e não consegue esquiar em lugar nenhum, porque a gente não tem neve. Eu acho, infelizmente, né? Podia ter um pedacinho do Brasil que tivesse aí pra gente se divertir. Ia ser legal. Mas, quer dizer, é um país surpreendente, né? Sim. Além da parte histórica e cultural que você tem em Jerusalém, basicamente, em outras cidades sagradas, parte antiga, você tem, como o Marcelo falou, a questão da tecnologia. Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, são cidades altamente tecnológicas. Israel hoje é o país que mais tem empresas de alta tecnologia per capita do mundo. É mesmo? É o segundo país na Nasdaq, na Bolsa Americana, de empresas de tecnologia. Ou seja, agora, recentemente eu estive em Israel com um grupo de jornalistas e eles estão desenvolvendo carro elétrico. Então, a partir do ano que vem, Israel já tem na sua frota carros elétricos que não usam mais combustível, como gasolina, enfim. O pendrive foi criado em Israel. É mesmo? Olha quanta curiosidade sobre Israel, que eu não tinha a menor ideia. E ontem, um prêmio Nobel de Química é uma israelense. Do ano passado também era uma israelense. Ou seja, eles investem muito em educação, em tecnologia. É um país vibrante nesse aspecto também, onde junta a modernidade e a história, e a antiguidade juntos. É realmente um país que investe em educação, tem tudo para ir muito bem, obrigada, né? Pena que ainda não temos a paz total na região e a gente gostaria e rezamos todos os dias por ela, porque aí poderia se inverter mais dinheiro em educação, em tecnologia e menos em guerra. É verdade, você tem razão. Agora, ainda falando do turismo, aproveitando essas imagens lindas que estão passando aí, fala um pouco sobre os lugares que não devem, não podem deixar de ser visitados para quem vai para Israel. Vamos supor que a gente tenha pouco tempo, não tem aquele roteiro longo que dá para conhecer de tudo um pouco. Quais são os lugares onde são imprescindíveis de conhecer? Acho que é impossível deixar de conhecer Tel Aviv e Jerusalém, que são as duas principais cidades de Israel, mas com um pequeno roteiro, se você tiver pelo menos uma semana para visitar o país, passa por Tel Aviv, passa por Jerusalém, Cidade Nova, Cidade Velha, e depois segue para o norte. Para o sul tem uma cidade que se chama Eilat, que também é muito linda, muito bonita, mas acredito que para o norte tem muitas outras coisas interessantes também. Existe um lugar chamado Rosh Hanikra, que fica bem perto da fronteira com o Líbano, onde onde o mar entra dentro da montanha, que é um lugar muito bonito de se ver também. Tem o Monte Hermon, o Mar da Galileia. Que também é muito bonito, toda a região da Galileia. Você tem hoje vinícolas maravilhosas que podem ser visitadas. O Israel, assim como o Brasil, descobriu o cultivo da uva, do vinho. E hoje o vinho
israelense ele é premiado no mundo, assim como o vinho brasileiro também é no Novo Mundo. Então você tem vinícolas maravilhosas no norte de Israel, perto da Galileia, você tem montanhas fantásticas para visitar. Em Haifa tem o Templo Bahá'í, que é um dos lugares mais bonitos de Israel. É uma outra religião, né, os Bahá'í. Só que eles têm um templo, acho que o maior templo do mundo da religião deles, a sede deles é em Haifa. É um jardim maravilhoso. Para a Cidade Velha é um dia suficiente? Um dia é suficiente. A Cidade Velha, como eu falei, é 1 quilômetro quadrado, ou seja, ela é pequena. Você tem as culturas das 3 tradições, ou as tradições das 3 culturas. Você pode fazer a Via Dolorosa para aquele que é cristão e se emocionar nos pontos onde Jesus passou, nas igrejas. Você pode ir ao Muro das Lamentações e a